De um lado, uma mulher forte. Filha de mãe solo, ela não teve medo da tradicional sociedade mineira e criou, lançou, inventou o primeiro bar LGBTQIA+ de Contagem. Nessa mesma cidade, ela fez festivais de música independente, foi vice-presidenta dos Celos e ainda ajudou a fundar uma associação de músicos. Do outro lado, um cientista social, um cara inquieto que hoje está envolvido em vários projetos transformadores. E o inquieto não para por aí não. Ele se lançou como diretor de cinema e o documentário dele está rodando o mundo. Além disso, é bicicleteiro, é sambista, é DJ e ainda escreveu um livro que analisa as políticas públicas culturais na região metropolitana de Belo Horizonte. O que essas duas pessoas têm em comum? Como diz um dos versos do Djonga, eles são história na minha, na sua e na nossa área. Olá, eu sou o Felipe Pedrosa, sou jornalista, documentarista e criador do projeto Trem para Fazer. Eu sou um cara preto de tom claro, tenho o cabelo curto, a barba preta e estou usando um look total black. Camisa, calça e tênis preto, com alguns detalhes em branco. Ah, a barba tá ficando grisalha também, viu? Hoje, o Trem para Fazer entrevista, aprovado na Lei Paulo Gustavo, Fomento ao Audiovisual de Contagem, recebe duas figuras que, como diz o título da música do Djonga, que eu parafraseei agora há pouco, são de outro patamar. Poli Dias e Rafael Aquino. Quem são vocês? Bom, sou Rafael Aquino, pai da Gabriela e do Kwame, sou um homem negro de pele escura, camisa amarela, de detalhe verde nas mangas, calça jeans e é isso. Escrito Jamaica. É, uma camisa da seleção da Jamaica, exatamente. Tênis amarelo e calça jeans. Eu sou a Poli Dias, sou uma mulher preta de pele clara, cabelos no ombro, estou vestindo uma camisa social cor palha, uma calça cor caque, sou operária cultural. E está de óculos. Estou de óculos. Esse óculos é para ver melhor o mundo? 7,5 graus para ver melhor o mundo. Ô Poli, começando aqui por você, abrir um bar LGBTQIA+ em Contagem, que para mim é o primeiro 100% com essa temática, foi um ato de coragem. Certamente, assim, foi um desafio. Existiram outros lugares antes que acolhiam essa comunidade. O Vitrola não foi o primeiro a acolher. Me parece que teve um dos primeiros que chamava Chapéu de Palha, uma coisa assim. Mas o que vem com uma bandeira e destacando mesmo em um período muito difícil é só o Vitrola mesmo. E infelizmente não veio outros e eu fico na torcida para que outros espaços como esse surjam aí no decorrer do tempo. Ele foi até 2022 e começou quando? O Vitrola ele já nasce, ainda que ele não venha, a primeira fase do Vitrola não vem com a bandeira, né, na sua logo, ele já nasce fazendo a gente fez vários eventos voltados para o público LGBTQIAPN+, a gente já acolhia os artistas LGBT, e aí ele nasce em 2015 e vai até 2022, mas ele ganha a roupagem, porque aí ele ganhou na logo as cores da bandeira, ele ganha essa roupagem em 2019. Aquino, a coragem também é algo que nunca te faltou, né? Para fazer tudo que você fez em Contagem. Que coragem foi essa? Bom, é a vontade de ver as coisas acontecerem, né, na cidade que a gente mora. Mas só que assim, nada disso nunca aconteceu sozinho, né? Então a gente tem que, como filho de Xangô, né, que é o orixá da justiça, a gente tem que sempre reverenciar quem acreditou junto comigo. Então a onda sempre foi essa, de a gente se cansou de ter que ir até festival de inverno em Ouro Preto, esperar acontecer algo em BH, cansa, assim, a gente queria fazer na cidade que a gente mora, perto dos nossos amigos, familiares, e se a gente ficasse de braços cruzados não ia rolar. Então a gente começou a pôr a mão na massa e teve mais gente que acreditou e as coisas começaram a acontecer. E toda essa turma que acreditou nasceu o Bangalô. Quando que foi isso? Que ano que foi isso? 2008. 2008. E o Bangalô se transformou em MOV, que tá Acontecendo aí. tá rolando até hoje, né? E cada um de vocês, assim, né, dentro do campo de atuação, eu sei que a Poli não gosta de ser chamada de empreendedora, apesar de ter, né, tocado um empreendimento em Contagem, mas cada um de vocês, qual foi a maior dificuldade de fazer e acontecer em Contagem? Olha, no meu caso, eu acho que o fato de ser mulher
e operar, eu sempre falo que eu não sou uma empreendedora, eu sou uma operária, e operar cultura, e principalmente dentro de um ambiente que a gente fez cultura dentro de um bar, então era um espaço cultural que também era conhecido como bar. E aí você num ambiente que majoritariamente são homens, né, que fazem a gerência desses espaços, então acho que o meu maior desafio foi ser uma mulher nessa área. Então demorou muito tempo para que as pessoas pudessem reconhecer em mim a capacidade de gerenciar um espaço cultural e um bar sendo uma mulher. E você, Aquino, maior dificuldade para ter executado tudo assim nesse começo, né, de 2008 ali, fazer tudo acontecer? Então, a grande dificuldade, às vezes, era de ser entendido, sabe? Porque a gente costumava ocupar o espaço público, que Contagem passou por um processo lá atrás de reformar as praças e tal. Pô, entregou as praças, mas ninguém pensou em o que fazer daquele espaço. Só que aí eu entendi por exemplo, hoje eu vou dialogar com algum parceiro, potencial parceiro poder público. Ah, não, é o Rafael Aquino, da Move Cultura, que chega lá. Antes, assim, o jovem não tinha, não, sabe, já criava-se um estigma, assim, né, um preconceito de, não esperava nem a gente informar o que a gente desejava, as pessoas já tinham, assim, um certo receio de dialogar, sabe? Então, acho que uma grande dificuldade foi a questão do diálogo mesmo, sabe? De ser ouvido enquanto jovem naquele período ali, 2009, 2008. E sendo um homem preto, é mais difícil ainda? Sem dúvida, sem dúvida. E naquele momento eu ainda não tinha essa visão crítica de que isso tinha influência direta nessa dificuldade de acessar alguns espaços, sabe? Que foi vindo à tona depois, Sem e dúvida. inclusive foi combustível para várias ações, vários projetos que você criou, né, durante Exatamente, esses últimos exatamente. anos. Sim, sim. Porque esse enfrentamento é desde quando a gente coloca o pé na rua, né? Enquanto pessoa preta, né? Tem que, de fato, ter essa compreensão. Só que, por um dado momento, a gente está naquela redoma familiar ali, que eles tentam te ensinar e, ao mesmo tempo, meio, como é que eu posso te falar? Tentam. Protegia, né? Exatamente, é essa a palavra, tentam te proteger daquilo, te ensino e tal, e te preparar para aquilo. Só que quando você vai dar de frente, realmente é pesado. Aí quando a gente vai ter esse entendimento, a gente vai buscando caminhos, não para ser incluído, ser entendido, mas para ocupar o espaço, cara. É partir para esse enfrentamento mesmo que é necessário. E partir para o enfrentamento, sendo mulher, preta e LGBTQIA+. Como é que você deu conta, Polly? Na verdade, assim, todos os dias é um desafio novo, em todas as áreas, não é só, a gente não sofre isso só dentro da área cultural, quanto agentes culturais, porque tem gente que acha que a galera da cultura está preparada também para tudo, e a gente sabe que não. Parte das pessoas, né, que operam cultura, tem uma galera que é branca, elitista, então ali também é um desafio, e é o que o Rafa trouxe, a gente amplia os nossos projetos para além das questões da rua, o social, e quando a gente chega também dentro do espaço do poder público, a gente enfrenta essa barreira de novo e a gente vive enfrentando essa barreira. Então não é que a gente deu conta, a gente tem que dar conta todos os dias, porque todos os dias a gente faz esse enfrentamento. Todos os dias tem um desafio por conta da nossa cor, por conta do gênero, por conta da identidade, por conta de todo esse histórico que a gente carrega. E da questão social também, né? Porque Muito. o dinheiro embranquece, né? Quando você tem uma condição social privilegiada, a questão de gênero, racial, ela é jogada um pouco de lado por conta disso, da sua condição financeira, né? Muda uma rua que você passa a morar. Eu venho em Contagem, eu venho de uma história que eu morava na Marimbondo, e aí quando eu subo para o bairro, a sua voz vai ecoando um pouquinho mais. Aí Sim. quando você passa pela universidade, sua voz vai ecoando um pouquinho mais. Quando você faz certos contatos, sua voz vai ecoando. Então, assim, o que o Rafa falou sobre o início da trajetória dele, eu acredito que tem jovens que ainda estão vivendo isso, a galera que está ocupando aí as praças com o rap tem falado As muito, só não, o batalhas, né? pessoal tá tirando a gente da praça, tem vizinho ligando aqui para a polícia, a gente não está fazendo nada, e eles só querem que a gente saia. E assim, quer que sai por quê? É porque o gueto saiu também, sabe? O gueto ele está tomando conta aí das ruas, muito por conta de pessoas que vieram antes, mas
ainda sofrendo com os mesmos problemas. E assim, só para quem, né, está nos assistindo e também nos ouvindo, Marimbondo é uma comunidade que tem em Contagem, e o asfalto, né, o primeiro asfalto ali, já é o Santa Cruz Industrial e o bairro Eldorado, né, são os bairros que fazem divisa ali com a comunidade do Marimbondo. E a Poli trouxe alguns elementos, você também, Aquino, e aí sobre esse comportamento da branquitude dentro do universo da cultura. Esse foi um dos elementos que você analisou no seu livro? No livro eu tento analisar de que maneira as políticas públicas que são pensadas a nível federal e a nível estadual pode contribuir para o desenvolvimento cultural dentro dos municípios também. Porque acaba que os recursos estão sempre concentrados no governo federal e no governo estadual. E aí tem que fazer o repasse para que os municípios possam fazer o seu desenvolvimento local no campo da cultura, né? Por exemplo, mais recente que a gente tem é a Lei Paulo Gustavo. Esse dinheiro veio do governo federal, que distribuiu para os estados e para os municípios, fazer com que o recurso possa chegar na ponta. Então, o outro exemplo recente é a Lei Aldir Blanc também. O recurso veio do governo federal e repassou para estados e municípios, porque os municípios têm capacidade de fazer esse recurso chegar na ponta. Porque às vezes o burocrata está lá em Brasília, ele não vai saber a realidade do interior daqui de Minas Gerais. É a prefeitura que está lá no dia a dia. E aí eu fiz uma análise nesse sentido. Esses municípios recebendo esses recursos, será que eles conseguem de fato fazer essa política cultural? Será que esses conselhos de política pública conseguem... o artista é ouvido de fato? O agente cultural ele consegue contribuir para que a política pública do seu município possa ser uma coisa abrangente, que venha, sabe, atender várias linguagens da cultura, várias gerações. É essa análise que eu fiz no livro. E qual que é a conclusão? A conclusão que eu cheguei é que, de certa forma, a sociedade civil consegue influenciar o poder público. O poder público, muitas vezes, ele age sob demanda. Eles estão lá naquela zona de conforto. Mas se ele não for incomodado, não for demandado, não sai dessa zona de conforto. Então, os agentes culturais fazem isso muito bem. Apresentar demandas e ajudar a pensar nisso. Outra análise que eu fiz é que nos anos eleitorais, essas demandas são atendidas com mais rapidez e com mais fluidez. Pelo menos a coisa acontece. E o que de ruim que eu vi é a falta de continuidade, assim, sabe? Porque às vezes troca de prefeito, troca de gestor, troca de secretário. Um tem o prazer de desmanchar o trabalho do outro, independente de se isso está sendo benéfico ou não para a população. Então a gente tem que pensar em política pública e não grupos políticos, políticas de governo que são passageiras, né? A cultura não tem que ser vista como algo eleitoral, né? Exatamente. Para poder alimentar e ganhar votos. Isso. Ô, Poli, quando a gente pensa em tudo isso, né, nesses campos de atuação, né, que assim, já citei aqui um outro caminho que o Aquino percorreu, que foi o da literatura, né, da investigação, da pesquisa. Você foi vice-presidenta do Celos Contagem. Como é que aconteceu isso na sua vida? Pois é, através do Vitrola, inclusive, eu conheci a Evelyn Lore, que é a atual presidenta do Celos Contagem, com o espaço que a gente teve lá, a primeira comemoração do Dia da Visibilidade Trans. Eu a conheci quanto artista, ela é uma artista, uma excelente artista, e aí fiquei sabendo da organização, fiquei muito tentada a entender melhor, comecei a atuar ajudando como voluntária, e aí quando veio a eleição, ela me fez o convite, eu falei, topo. E foi um período muito bom, eu aprendi muito, a gente passou, né, pela pandemia, foi muito significativo as ações dos Celos em Contagem na pandemia, principalmente na questão das mulheres trans, porque perderam, né, o seu trabalho e tudo, que já tem muita dificuldade de ter o trabalho, então as poucas que tinham, perdeu o que tinha, então a gente conseguiu fazer ações que ajudaram muito. Tenho muito respeito pelos movimentos sociais, pelas organizações sociais, e assim, o Celos foi realmente uma escola para mim. Um dos movimentos, né, que eu participei de vários, e o Celos foi uma Nossa, escola. se a gente ficar aqui falando de movimento que você participou, vai ser um episódio só para isso, né? Mas eu perguntei do Celos, que eu já imaginaria que você traria esse lugar, né, das pessoas trans sem trabalho, porque vocês dois têm uma coisa que eu acho linda, assim. Eu lembro do Vitrolas, que era um espaço que contratava pessoas do universo LGBTQIA+,
E a Movicultura também já teve 100%, né, de contratados pretos e pretas. Hoje acredito que seja 90% ainda. E eu acho que isso é uma maneira de mudar o mundo, né? Foi um caminho que você viu o resultado de fato? Eu acho que toda ação ela afeta. Ela pode afetar muitas pessoas, pode afetar poucas pessoas, mas eu acho que principalmente se tratando da pauta das pessoas trans, eu acho que quando você consegue afetar uma pessoa que seja muita coisa, porque é de uma invisibilidade que eu acho que poucas pessoas realmente conhecem, sabe, a fundo essa trajetória tão difícil que as pessoas trans têm que percorrer. Mas eu acho que se tornou exemplo para muitas pessoas. Teve empresas que frequentaram lá e que a partir de começaram a contratar pessoas LGBT. Eu acredito que as pessoas LGBTs que saíram de lá também, saíram com uma visão de que elas podem. A gente não tinha, uma das coisas que eu sempre falo, não adianta a gente fazer ações afirmativas, que só que a gente coloca essas pessoas, mas que elas de fato não participem daquilo como parte. Então lá não era só quem fosse ficar na limpeza. Então se era para ser gerência, poderia ser uma pessoa LGBT na gerência, na limpeza, no balcão, na cozinha, na arte, tocando. Então assim, de todas as formas, eu acho que é muito importante que a gente não faça uma discriminação dessas pessoas dentro das nossas atividades, porque não adianta a gente fazer ações maquiadas. Ah, eu vou trazer só por trazer, não. A gente tem que trazer, como chamar para ir para festa e não só convidar, mas chamar para dançar também, para ir para a pista de dança. Então, eu acho que afetou outras pessoas, sim. Não condicioná-las, né, a um cargo ou a uma atividade Exatamente. específica, né? E você, Aquino, sente também o resultado dessas ações feitas pela Mov? Não, sem dúvida. É claro que, assim, a gente vê organizações que têm essa política afirmativa, assim, mais para poder cumprir com alguma Às burocracia, vezes até ou uma porque cota, ou né? porque está sendo cobrada, enfim, só para atender um determinado nicho ali. No nosso caso, é mais por uma questão de muitos de nós, assim, a gente tenta se qualificar e tal, e teve dificuldade no mercado de trabalho, o mercado fechou as portas para a gente. Então a gente foi mais uma onda de aquilombamento, né? A gente buscar se fortalecer, mas também no sentido de que, não, vamos prestar serviço para geral. Porque às vezes as pessoas falam, mas você só atende também pessoas negras? Não, a gente está aí para atender. Quem quiser trabalhar com a gente, ser parceiro e ser nosso cliente, vamos embora. Vamos fazer. Porém, a gente tem preferência por contratar pessoas negras. A gente sabe que tem pessoas super capacitados aí, mas não foi dada a oportunidade igual a gente, assim. Então, falei assim, não, então vamos nos fortalecer um ao outro e vamos embora, vamos fazer. Então. E é legal a gente pensar e trazer isso para cá também, porque apesar do nome Move Cultura, começou lá como bangalô, aquela onda de ocupar praças, levar arte. Hoje a Move atua em vários segmentos, né? Com pessoas longevas, adolescentes, tecnologia. Foi uma virada de chave e até por isso você consegue hoje empregar direta e indiretamente várias pessoas, né? Como é que foi essa virada de chave? Você falou assim, poxa, eu não vou ficar só aqui no campo de botar um som. Pois é, hoje a gente pode entender que a Movicultura é uma incubadora de projetos, né? Começou no campo da cultura, mas aí a gente foi vendo que a cultura ela é transversal, né? Ela consegue se conectar com outras áreas, porém dentro daquilo que a gente tem expertise para fazer. Também a gente buscar fazer alguma atividade só porque ela vai render uma remuneração para a gente, não, a gente só faz aquilo que a gente acha que tem potencial para fazer a diferença, sabe? Então, nesse sentido, por exemplo, dentro da economia criativa é uma gama de atividades gigantescas. Então, eu fiz engenharia até o sétimo período. Então, assim, eu gosto de tecnologia. Então, a gente começou a querer levar tecnologia para a aula de escola pública. Todo mundo que fundou a Movicultura veio de escola pública. Então, a gente começou a pensar a forma de devolver para alguns territórios, de contágio, para a escola pública, o que ela trouxe de bom para a gente. Eu tenho essa pegada próxima da engenharia, tem arquiteto, tem design, tem o pessoal do audiovisual, então a gente foi unindo a nossa capacidade e ver o que a gente consegue fazer juntos. Sabe, aí dentro desse pessoal da arquitetura, tem um que é especialista em mobilidade, a gente pedalava na cidade, então vamos pensar um projeto de bicicleta, e daí a coisa foi acontecendo. Então, sim, sempre havia conexões. Nunca foi assim, nós vamos ali aventurar. Hoje a gente tem uma gama abrangente, mas porque a gente sentia que tinha condição de fazer uma coisa bacana para a cidade, sabe? Eu adoro, assim, ouvir, né? Não é um currículo, mas eu adoro ouvir a trajetória de vida das pessoas, né? Começou na engenharia,
entre aspas, largou a engenharia, foi fazer outras coisas. Você também, né, Poli? Eu te conheci nos recursos humanos e você foi virando chave, teve o Vitrolas, você teve um outro bar que me fugiu o nome agora, e você fez festival de música independente em Contagem também. Você já foi assim, metendo o pé na porta em todos os campos, né? Eu acho que o negócio é que eu entendi o seguinte, eu gosto de pessoas. Então, desde que eu faço qualquer coisa que tem pessoas, coletividade, trabalho coletivo, para mim, aí eu falo, tá na minha praia. Eu iniciei também, fiz até o 6º período de psicologia, larguei, formei gestão pública. Aí o primeiro eu iniciei empreendendo com o RH. Eu tive um RH e no fundo do RH eu tinha um restaurante. Eu falei, nossa, aqui aos finais de semana dá para colocar um samba. Olha Aí só. foi, aí iniciou como um samba que chamava, tinha o RH atrás, era o Quintal Beer, que era o fundo do RH. E aí depois do Quintal Beer surge o Vitrola, depois do Vitrola eu abro o Caverna, que era a boate de rock e tal. Era a Caverna do Dragão mesmo, né? A Era, que gente era, entrava e não saía, não. era isso mesmo. E os festivais de música independente da TV, se você levou Raimundos, né? Isso, a gente fez, foram 3 edições, e foi o Festival de Música Autoral de Contagem, o 1 e o 2, fiz junto com o Hélio Sabá. Hoje é tatuador, Isso. homem preto, tatuador. Ele e a Tatuou junto. esposa que embarcaram na ideia, nós fizemos juntos, Isabela Martina e o Hélio Sabá. Tatuou demais Numa também. conversa ali, a gente falou, pô, ia tanto músico lá, e a gente falou, cara, tem que fazer um festival. E aí foi legal, porque a galera não tinha material, eram os músicos da cidade que tinham música autoral que nunca tinham gravado, CD e tudo. E aí o Fabrício, que mexia com o som, falou, uai, vamos fazer esse festival e eu gravo as músicas que a galera tocar aqui. Então foi uma forma também deles saírem tendo material. E aí foi o primeiro festival, depois o segundo nesse mesmo formato. E aí veio a loucura de trazer Raimundos e 5 bandas locais, bandas que tocavam autoral. A gente, foi assim, um negócio que em 2 meses, eu trouxe o Raimundos, coloquei as 5 bandas, foi muito satisfatório, acho que foi marcante, porque já tinha 20 anos que o Big Shop não fazia mais eventos lá. E assim, engenheiro virou cineasta, documentarista, diretor de cinema, filme rodando o mundo. Que onda que é essa, cara? Não, então, parte um pouco do mestrado que eu fiz, porque eu me tornei pesquisador porque eu sempre questionei o porquê das coisas. Eu nunca fui muito fã desse lance de repetição. Ah, porque os antigos já faziam isso. Não, quero saber por que que é assim, sempre. Aí isso até explica por que que eu fui fazer engenharia e depois eu fui para o campo das ciências sociais, enfim. E aí eu, por exemplo, fiz uma dissertação, dessa dissertação saiu um livro. Então, eu nunca quis ficar com pesquisa na gaveta e eu estava num momento também que estava me incomodando muito publicar artigo, publicar algum estudo, e aí eu ir para seminário e só conversar com os meus pares, sabe? Isso sempre me incomodou muito, até pelo fato de, em alguns espaços eu não ser levado a sério, isso me motivou a fazer o mestrado também. E aí, resumindo aqui a história, eu resolvi ir para o campo do audiovisual, porque pelo audiovisual chega no máximo possível de pessoas. Eu não quero ficar com conhecimento guardado para mim, ou só para quem é das ciências sociais, ou só para quem é do movimento negro, ou que faz parte de alguma panela, sabe? Então eu fiz um primeiro documentário, botei no YouTube para que todo mundo pudesse ver. Deu certo? Deu certo. Na verdade, eu só queria fazer. É o Contagem do Tempo. Sim, Contagem do Tempo. Eu só queria fazer, eu não estava esperando prêmio, resultado, passar na televisão, nada. Eu só quero fazer porque eu acho que é importante e que vai fazer sentido para outras pessoas. Ponto. Só que deu certo. Eu fiquei motivado e tinha outras histórias que eu queria contar. E daí eu falei, não, eu vou, ao invés de ficar escrevendo livro, artigo para isso, para aquilo, ou para um jornal que só quem é de esquerda vai ler, vou fazer cinema, cara. E é isso. Aí você foi para São Paulo, fez um curso Sim. e nasceu o Mama Africanos em São Paulo. Exato, exato. Eu tô aqui enaltecendo, cara. Você não tem assessor de imprensa, não? Eu vou te indicar um. Ô, Poli, eu vou voltar a mesma pergunta ainda pro Aquino. Você se sente reconhecida no seu próprio território por tudo que você fez? Depende de por quem, por quê e o que que a gente está buscando. Então, assim, essa questão do reconhecimento, eu acho que ela tem muito do que você busca. Eu sou uma pessoa com pouquíssima vaidade. E eu acho que o que eu preciso ver é o que eu criei, pelo menos o imaginário que eu criei. Eu sempre quis mudar o mundo. E eu passei a entender que cada pessoa era um mundo. Então, eu tenho um trabalho, por exemplo, com os meninos do Nova Contagem, que é
ensiná-los a escrever nos projetos culturais, e eles foram contemplados no primeiro projeto. E assim, ali eu entendi o que era reconhecimento para mim, o que eu busco de reconhecimento, sabe? E o reconhecimento que eu busco é o resultado e a diferença, a transformação na vida das pessoas. Quando eu vejo que isso está funcionando para mim, está dando muito certo. Então, é isso, assim, até então, sim, mas eu estou preparada também para o que vier pela frente. Não fico nessa modéstia de, mas só isso tá bom, não. Quanto mais melhor, porque eu acho que quando a gente vai reconhecendo, vai crescendo e outras pessoas vão reconhecendo, outras pessoas são afetadas por esse trabalho e vai surgindo outras pessoas que façam como o Rafa, façam como a Poli. Aqui, eu levo a pergunta para você, mas mais ácida. Você acha que o território Contagem valoriza e reconhece os artistas da cidade? O território, do ponto de vista das pessoas, a população, sim. Só que parece que a cidade foi feita para você não circular nela e não se comunicar, né? Vamos pensar nas mídias antigas. Uma cidade de quase 700 mil habitantes não tem uma rede de TV nem de rádio. Aí você não tem dificuldade de comunicação. Então, hoje as redes sociais estão nos ajudando a superar isso. Como que você vai ser reconhecido na cidade sendo que você não consegue se comunicar? Um ponto. Outra, você não consegue circular nela, né, de transporte público, né? Então é difícil. Você sai de uma região, não sei como é que você vai sair lá em Nova Contagem. Você deve fazer algumas coisas online, assim, porque é difícil. Realmente é muito difícil. Então uma cidade que você não consegue se comunicar, que você não consegue circular e vivenciar ela legal, porque depois de 11 horas o cara não consegue pegar um ônibus, também não tem uma grana para pagar um Uber. Então a gente, enquanto fazedor de cultura, não consegue mostrar o nosso trabalho para as pessoas, chegar nas pessoas. Então, como que, sem conseguir mostrar de fato o trabalho, você vai ser reconhecido? A gente tem um reconhecimento nos espaços que a gente consegue chegar com todas essas dificuldades, sabe? Agora, do ponto de vista do poder público, se fosse esperar um reconhecimento do poder público, já parado há muito tempo. Ô Rafa, toda essa luta, né, tudo isso, assim, eu conheço bem sua história, né, e já fiz algumas pesquisas também, descobri outras coisas. Tem vários fatos que você foi pioneiro em Contagem. Quando começou uma retomada de carnaval, você, junto com uma galera, fez um bloco de música eletrônica. Quando andar de bike nos grandes centros começou a ganhar fôlego novamente, você lançou todo um projeto ali envolvido. Mas você não é um cara que reivindica esse pioneirismo. O seu ego não te permite isso? Cara, boa pergunta. Eu nunca refleti muito sobre isso. Eu não tenho essa preocupação de reivindicar pelo pioneirismo, não. Até porque a gente já fez algumas coisas bem legais e tem lá o nosso registro. Aí chegam outras gerações e volta a falar, a cidade tem essa dificuldade de comunicação e tal. Às vezes tem pessoas que estão num outro território que ainda é Contagem, mas está numa divisa lá com o zoológico, lá, uma divisa com o Betim, não conhece a gente. E começa a fazer. E aí, por eles não saberem a história de quem veio antes, coloca esse pioneirismo. E é uma vaidade que eu não tenho, de verdade, mas quem conhece sabe que a gente já fez bastante coisa interessante, inclusive até naquela pedreira Santa Rita, acho que um dos maiores eventos que já teve lá, eu estava envolvido e tal, mas rolou, muita gente já não se lembra, as outras gerações nem às vezes é culpa delas, né? Eu acho que eu vejo isso até como uma virtude, de eu não me preocupar com isso. As pessoas às vezes querem ser reconhecidas por meio desse pioneirismo. E eu não sinto essa necessidade. Você falou uma coisa que eu adoro, assim, a gente pensar em quem veio antes da gente e também reconhecer quem vem depois, né? Poli, se fosse para citar nomes de pessoas da cidade que te inspiraram pelo que já fizeram e que te inspiram pelo que fazem hoje, quem seriam essas pessoas? Cara, não é porque tá aqui ao meu lado, eu já tinha falado isso antes das câmeras estarem ligadas, que o Rafa, assim, ele de fato, não, eu tenho certeza do que eu estou falando, não só para mim, mas ele é um exemplo para várias pessoas na nossa cidade. Ele mistura tantas coisas, são tantas camadas no trabalho do Rafa que, assim, é encantador. A gente vê o quanto isso afeta a vida das pessoas de Contagem, é encantador, sabe? Vai para além do inspirar, assim, me encanta mesmo. Então, é uma pessoa que vem antes,
Não que a gente tenha uma idade muito diferente, que a nossa idade é bem próxima. O Rafa bebia lá no Vitrolas, Eu né? ia lá, Teve Batia o ponto. lançamento do livro Mas do ela Rafa lá, lançou o o livro lá. lançamento E foi eu era lá. cliente, eu ia lá. É, muito massa. Frequentador. Foram vários lançamentos que tiveram de livros lá, mas eu me recordo que o do Rafa foi o primeiro. É legal. Então, assim, foi muito legal porque ele conseguiu reconhecer lá como espaço cultural, não era só um bar, porque, né, todo mundo ficou lançando o livro só, né, nunca foi só um bar, sempre um espaço de coletividade mesmo. Eu agora, assim, tenho uma admiração muito grande por essa galera que está fazendo os raps nas praças, sabe? Segunda Rap, a Batalha da Jabu, os meninos do Nova, a Batalha do Nova, tem a do Água Branca, que não é um negócio que nasceu esse ano, que nasceu no ano passado, uma galera que já está fazendo uma Tá no data fora um isso, tempão. está tendo reconhecimento agora, muito por conta de pessoas como você, né, que fazem Obrigado. questão de, eu acompanhei as primeiras divulgações da batalha que vem para a internet, foi você que colocou, então assim, isso é muito importante, a gente tem essa falha de comunicação Nossa. geral na cidade, e aí vem um cara como você, que consegue ter esse olhar de não fazer, acho que a gente já ouviu até do espaço que a gente está utilizando, a gente ouviu, né, da Rafa falando hoje, dessa questão de utilizar o seu trabalho, tanto para a sua sobrevivência, para crescer, mas utilizar o trabalho para uma questão social também, que é olhar para essa galera que não dá conta mesmo de pagar uma empresa para fazer isso, e aí você vem e faz isso, que faz com que pessoas como eu e outras pessoas possam acessar esses lugares. Então, assim, a Batalha do Jabu, por exemplo, eu comecei a seguir, falei, deixa eu ver o que vai ter, que o Pedrosa que coloca aqui. Então, eu comecei a seguir as batalhas muito por você. E admiro muito o trabalho dessa galera aí, que começou muito jovem e que tá mandando no peito, assim, sem recurso, com a cara e com a coragem, sofrendo muito preconceito, muito racismo. As meninas que estão à frente, porque nós temos, não são só os caras que estão lá, são muitas Várias as meninas. A gente meninas. tem a Thay, a gente tem a Yas, a gente tem várias das meninas. E assim, para as meninas é muito difícil porque é um espaço, inclusive, sem banheiro. Então, assim, você vai para a batalha ali ao redor não tem onde você E um utilizar. cenário nacional majoritariamente masculino. Masculino. Então, assim, são muitas as dificuldades que essa galera enfrenta. Eu vou às batalhas e tem dia que eu fico assim, nossa, e agora? Quero ir ao banheiro, vou embora, fica, o que a gente faz? As batalhas ainda cumprem um papel importante de ocupar o território, porque como Total. elas são pulverizadas, né? Tem Batalha do Divino, que já é lá na regional do bairro Cabral, então assim, ainda cumpre esse E papel, estão né? se organizando dentro de um outro tema que o Rafa trouxe, que é da economia criativa. Porque agora eles já estão, porque você iniciava antes, você ia na batalha, era uma turminha ali, sem nenhuma caixa de som, sem nada, o pessoal fazendo corre, agora não. Agora você já está chegando, já estão vendendo as paradas que eles mesmos fazem, já tem os hips, então assim, muito rico. É um negócio que está acontecendo na cidade, que eu tiro o chapéu aí para quem está fazendo esse corre. E você, Rafa, quem te inspira, assim, pensando territorialmente, já que essa temporada ela foca ali, né, na região mesmo de Contagem, na cidade de Contagem, é uma cidade, né, que existe lá do tempo da colônia, Revolução Industrial e tudo mais, assim, quem no território te inspira? Cara, você me apertou, é muita gente, cara. Eu fico até com medo de ser injusto, As assim. pessoas vão te perdoar, não se Vamos, preocupe. nossa, Você cara. parece gente demais que começou. Aí você me comprometeu, pula essa. Pula essa, então. Pula essa, pula essa. Pra gente arrematar, pergunta pros dois, o que ainda falta, que trem que ainda falta fazer em Contagem? Eu acho que que os trens, né, tem muitos os trens para fazer. Eu acho que foi até citado hoje, essa questão do se locomover dentro da cidade, conseguir acessar, porque a gente acaba que está criando cidades dentro da cidade, porque meio que você chega em Nova Contagem, é como se não fosse Contagem. Então a gente precisa fazer com que esses lugares sejam partes, a gente precisa unificar isso, eu acho que é uma questão, e o Rafa traz, não tem outro jeito, a gente precisa pensar isso quanto transporte mesmo. Na verdade, a gente precisa de transporte gratuito, né, gente? Nossa, Não é só transporte público, mas a gente precisa pensar isso com urgência, como que essa galera pode se conectar. Eu acho que a gente é uma das questões. Uma outra questão que faz muita diferença é que a gente consiga fazer com que esse grupo de agentes, de artistas, que a gente possa se unificar mais mesmo, assim, estar mais próximo. O Rafa hoje, ele chegou a comentar, falou, cara, eu tô velho para algumas coisas, a gente fica cansado mesmo, é muita labuta, é muita luta, são muitos os movimentos que a gente já encarou, mas
eu consigo entender que não dá só pra gente sair fora, o dia que a gente quiser sair mesmo, a gente tem que passar bastão, sabe, a nossa contribuição com quem tá vindo é deixar aí a força para lutar. E eu acho que a galera precisa unificar, do poder público mesmo, como a gente falou, a gente não se sente, né, reconhecido quanto a gente acredita que a gente possa ser, e eu acho que a gente precisa unir forças para que esse lado possa nos ouvir mesmo e trazer aí medidas que vá fazer com que a arte se torne, não é nem maior, porque ela já é gigante, ela acontece independente de poder público ou não, mas que ela de fato possa ser visível, sabe? Porque está acontecendo o tempo todo, mas o que eu percebo é que ela é invisível para muita gente. Então ela acontece, ela nunca deixou de acontecer, com ou sem poder público. Mas a gente precisa tornar isso mais visível. E para você, Rafael? Ó, eu acho que um dos primeiros passos que eu acho importante, assim, é a pessoa se reivindicar enquanto cidadão de Contagem, sabe? Eu acho que enquanto você não se sentir pertencente àquele território ali, fica difícil você propor qualquer coisa, sabe? As pessoas se afastam 20 quilômetros de Contagem, já fala que é de Belo Horizonte, assim, e, sabe? Então eu posso falar que eu já circulei o Brasil, já circulei algumas partes do mundo, onde eu chego eu reivindico a minha, sabe, o meu pertencimento. Eu sou de Contagem, ponto. É claro que às vezes tem algumas coisas assim, da gente falar assim, não, às vezes a cidade não valoriza o tanto que a gente já entregou, pode acontecer, sim. Alguma mágoa pode ter rolado, enfim, mas eu me reivindico cidadão de Contagem aonde eu estiver. Então, quando vocês não se sentir que aquilo é seu, não tem como você propor muita coisa não, sabe? E eu tô num momento, não tão recente, que eu não participo de reunião de artista mais. Posso mudar de opinião, mas eu não participo de reunião de artista mais, eu não participo mais de reunião de encontro de movimento negro, não. Eu contribuo com isso, mas de outra maneira. Eu contribuo com meus filmes, que eu trago, eu desperto reflexões a partir disso. Eu estou num espaço igual esse aqui, eu contribuo com uma conversa, sabe? Em relação aos artistas, pô, eu tenho livro publicado, artigo publicado, tá lá, tem pesquisa, tem um mapeamento cultural de Contagem, que é o único que foi feito, eu que coordenei. Então, assim, já dei uma boa contribuição, não está esgotada, posso continuar, mas agora eu estou num outro momento, sabe? De romper algumas barreiras, de chegar em outros espaços que eu ainda não dei conta de chegar, que eu acho que é possível estar lá e aí levando o nome da cidade também, é uma coisa que eu nunca vou deixar de fazer. São formas de lutar, né? Sim, Existem claro. múltiplas Continuar maneiras de contribuindo. lutar. Isso está acontecendo hoje, é essa fome, e isso une, né? Isso une, porque é uma voz que vai chegar, várias pessoas. Então, acho que, ó, querendo ou não, assim, tá só nós três aqui agora, mas é um coro. Exatamente, é isso que eu ia falar. Esse produto já é uma maneira de lutar para poder amplificar vozes, né? E quero agradecer. Nosso tempo, né, chega ao fim. Seria bom ficar 5 horas batendo papo, mas os nossos espectadores e ouvintes, né, também têm outras atividades para fazer. Obrigado, Poli. Obrigado, Aquino. Foi um prazer tê-los aqui. Valeu. Prazer enorme. Muito Massa obrigada. demais. Obrigadão. Eu sou pronta pro próximo. Pronto, então. O Trem para Fazer entrevista, aprovado na Lei Paulo Gustavo, Fomento ao Audiovisual, celebra e documenta a trajetória de artistas e de mobilizadores culturais pretos e pretas de Contagem. Este episódio foi gravado nos estúdios da Scriptus Comunicação. Estamos em um estúdio Total Black com um tapete dourado, há 3 canecas na mesa com o símbolo do Trem para Fazer. Por favor, siga o Trem para Fazer nas redes sociais, avalie este episódio nas plataformas, assista no YouTube e ouça no Spotify. Até o próximo episódio.